primeiramente agradecer essa oportunidade, esse convite da incubadora. Eu sou Potira Maia, sou artista e pesquisadora em arte. Esse seminário de hoje resulta da minha pesquisa de mestrado. Eu selecionei, assim, a partir de uma discussão de alguns conceitos que são importantes no Bataille para a gente compreender qual a noção dele de erotismo, né? Bom, a primeira questão que é bem importante para a gente entender essa noção de erotismo em Bataille é o conceito de continuidade e descontinuidade. Ele parte de uma discussão que vem aí de uma questão bem biológica, né? Então, eu vou retomar aí alguns conceitos da biologia para a gente dar seguimento. Nós, humanos, né, assim como os animais, a grande maioria dos animais, sobretudo os mamíferos, nos reproduzimos por reprodução sexuada, né? Diferentemente de alguns animais que se reproduzem por uma reprodução assexuada, né? Que é por cisparidade, que um ser ele se subdivide e o resultante daquela subdivisão é igual a ele próprio, né? A nossa reprodução ela é diferente porque nós precisamos de dois seres e os dois seres eles são descontínuos e dissemelhantes. O que é isso? Descontínuos porque nós temos uma finitude, né? Nós não somos como os seres assexuados que os descendentes eles são a mesma coisa, né? São idênticos e somos dissemelhantes, né? Não somos iguais uns aos outros. Então, cada ser é único e ele é finito, né? Então, essas duas questões são bem importantes aí. Então, o nosso processo de reprodução, ele acontece por fusão, né? Então, na fusão, existe a morte das partes originárias. Então, parte do ser feminino, o óvulo, morre, e a parte do ser masculino, que é o espermatozoide, também morre, para nascer um novo ser que é também único e descontínuo, né? Então, essa consciência da finitude, que é essa consciência da solidão, de que nós nascemos só e morremos só, e que as experiências que nós vivemos podem ser compartilhadas somente a certo nível, né, com os demais seres, mas que as experiências interiores elas são únicas. Então, essa dimensão descontínua e distintiva e distinta, perdão, essa dimensão descontínua e distinta é vivida isoladamente em presença de uma constante nostalgia da continuidade perdida. O que é, né, isso? Então, a partir do momento em que os primeiros humanos começaram a perceber essa individuação, né, perceber que eles eram indivíduos únicos e, portanto, solitários em seu processo de vida, houve aí um rompimento com essa continuidade, e a continuidade é a perspectiva de fazer parte de um todo, né? Então, os humanos, eles têm a perspectiva de um todo, mas eles se percebem como uma partícula disso, né? Como uma parte distinta. Então, essa consciência, segundo Bataille, foi o que
o que promoveu a distinção dos humanos e dos animais. Então, ele toma três aspectos históricos, né? Então, no Paleolítico inferior, os humanos eles desenvolveram aí as ferramentas que trouxe para esses hominídeos, né? Essa noção de trabalho, a noção do trabalho e a partir do uso das ferramentas, né? Isso teve uma série de implicações que a gente vai desenvolver um pouquinho à frente, né? Mas à frente teve no Paleolítico Médio, a gente registra os primeiros sepultamentos. E os sepultamentos, eles nos apontam aí como aqueles primeiros hominídeos, eles tiveram uma consciência da morte, né? Então, essa consciência da morte que promoveu esse processo de individuação, esse processo de percepção de si enquanto ser descontínuo, né? E a partir desse momento, aqueles hominídeos já começaram a desenvolver processos e ritualísticos em relação a essa morte. Isso é muito importante, assim, porque ele tem a ver com o desenvolvimento que a gente vai falar um pouquinho à frente do erotismo, né? Como foi desenvolvido esses processos de ocultamento e dos corpos, né? Então as urnas funerárias e os sepultamentos em cavernas. Então são processos além dessa consciência da morte, é um processo de encarar esse momento como um momento especial, né, no processo de vida. E isso vai estar muito relacionado com o desenvolvimento posterior, né, no Paleolítico Superior, que traz as primeiras experiências, o registro, na verdade, né, dessas primeiras peças de arte e a relação com a sexualidade envergonhada, que é o que nós vamos discutir, né, na relação com o erotismo. Então, no Paleolítico Superior, que a gente tem o registro aí, além das pinturas rupestres, temos também o registro das estatuetas de Vênus, né, que marca aí o nascimento da arte e a descoberta do erotismo. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Bom, então, para entender um pouquinho essa noção de humanidade e animalidade, né, de que se refere Bataille. Ele tem essa frase que para mim é bastante elucidativa e sintética, que é: a humanidade saiu da animalidade primeira, trabalhando, compreendendo que morria e deslizando de uma sexualidade sem vergonha à sexualidade envergonhada, de que o erotismo decorre, né? A sexualidade sem vergonha é a sexualidade dos animais que não tem o ato sexual interditado. Não é um tabu para os animais a atividade sexual, como é para nós humanos, e isso é uma perspectiva universal, né? Independente das culturas, existe em maior ou menor grau, e isso vai variar muito de uma cultura para outra, os aspectos dessa interdição, mas a interdição existe
em toda a humanidade, né? Daí eu queria explicar um pouquinho sobre essa noção de animalidade. Porque quando a gente pensa na animalidade, a princípio a gente associa a animalidade como a partir de um aspecto do selvagem, e isso é muito distinto em Bataille, né? Então, assim, uma coisa que é muito interessante em Bataille é que muitos dos conceitos que ele traz a partir de uma outra perspectiva. Então, quando a leitura que a gente faz, ela tem que ser sempre atenta a, é, a essa dimensão que ele dá aos termos, né? Então, para o Bataille, o termo animalidade se refere à, à perspectiva essencial dos seres. Para ele, o que o que é a animalidade está relacionada ao que é de impulso primeiro, de impulso primeiro dos seres, né? Então é muito distinto dessa dessa é, dessa dessa perspectiva do selvagem, né? O selvagem já a noção do selvagem já é uma leitura do animal estereotipada e inferiorizante, né? Então, assim, a nossa animalidade, o humano, ele é composto por uma animalidade que lhe é inerente e é essa animalidade que faz de nós seres não redutíveis a uma coisa, né? Então, a animalidade tem a ver muito mais com uma essência, né? Com a essência do ser, né? Que o humano ou qualquer outro animal, né? Bom, eu estou trazendo algumas coisas aqui e aí depois a gente vai linkando, porque eu não sei se pode parecer meio confuso no início, né? Porque eu estou trazendo alguns conceitos e podem parecer desconectos, mas eles vão se encaixando. Então, o heterogêneo para o Bataille está relacionado com isso que o mundo do trabalho, que é o mundo homogêneo, não é capaz de controlar, não é capaz de explicar ou conter, tem a ver com o que nos extrapola, com o que nós não conseguimos lidar, aquelas coisas todas que a gente fala, mas eu não consigo explicar racionalmente. É justamente isso, né? Tem a ver. E aí ele coloca alguns exemplos, né? Tem a ver com é, o heterogêneo tem a ver com o instante, tem a ver com as experiências místicas, tem a ver com o tempo da festa, tem a ver que são atividades e experiências que não servem para alguma coisa, elas são em si a, tudo que se busca, né? Então, ele fala do riso, ele fala da festa, e então a gente não ri para, ou a gente não festeja para alguma coisa, a gente festeja para festejar, a gente ri para apenas rir, né? Então, o heterogêneo é tudo isso que extrapola, né? E o homogêneo, que eu falei anteriormente, só finalizando, está pautado no trabalho, na produção, na contenção de gastos, é controlável, né? E estruturado pelos princípios da utilidade. Então, essa noção de que Bataille dá aos conceitos de homogêneo e heterogêneo, eles partem de princípios da economia, tem a ver com economia e dispêndio de energia, né? Então, essa noção dele
ele está muito relacionado com a perspectiva do erótico, né? Por quê? Ah, porque o erótico, ele tem... Eu fico indo e voltando, me desculpa. Porque o erótico, ele tem a ver com esse mundo heterogêneo, né? Muitas vezes a gente... Eu acho que num contexto mais do senso comum, a gente entende o erótico como as atividades relacionadas somente à atividade sexual e um pouco isso, assim. Para o Bataille, o erótico ele está inserido nesse mundo heterogêneo. Então, é erótico o que extrapola, é erótico o que não, o que extrapola o que extrapola o mundo homogêneo e esse desejo de controlar, extrapola os princípios da utilidade, extrapola a nossa capacidade, inclusive, de racionalizar, né? Então, tem duas questões que são específicas do erotismo e que ele vai trabalhar, né? Que é o interdito e a transgressão. Então, o universo do erótico, o erótico ele se faz, né? Ele acontece numa balança entre o interdito e a transgressão, né? O interdito são os esquemas de regras e restrições para que, em alguma medida, o humano pudesse ou possa né, ordenar e interiorizar o que lhe excede, o intangível. Então, assim, os interditos, eles surgiram para que o ser humano fosse capaz de lidar com aquilo que ele não conseguia compreender. E por não compreender, causava e causa, então eu estou sempre usando palavras do passado e no presente, quando falar de interdito, porque causava e causa tanto angústia quanto fascínio. Daí que os primeiros processos de interdição recaíram sobre a morte, né, no Paleolítico Médio. Então, o processo de sepultamento é uma interdição. Então, eu oculto aquilo que eu não sou capaz de lidar, e eu não sou capaz de lidar com o limite da vida, né, onde a vida se extrema, né, que é o morrer e também o nascer. Né? O processo de nascimento ele também foi interditado, né? Então né, interditado, ele é ocultado, não é uma coisa que para os humanos acontece abertamente na sociedade. Então existem interdições, elas são como eu já falei antes, assim, elas variam de uma cultura para outra, né? Então todas elas estão ligadas de alguma maneira com um processo de ocultamento, né? Mas esse ocultamento ele não ele varia em níveis, né? Então ele não é total em algumas sociedades e é extremo em outras. Então o processo do nascimento, por exemplo, ele é permitido ser visto para algumas pessoas, né? Então, quem são essas pessoas eleitas, né? Para estar presente num nascimento ou no processo da morte, né? Então, esse corpo cadáver, né? É, é a imagem, a imagem do nosso futuro limite, né? Então, isso gera muita angústia e isso gera também muito fascínio, né? A morte, ela sempre foi fascinante e a arte, ela traz isso de forma muito, muito ampla, né? Assim,
A gente tem muitos registros aí dos processos, o tema da morte e o tema morte, ela é muito presente, né? Então, as interdições, elas serviram e servem para que a gente consiga lidar com essas questões, que são para nós, ultrapassam a nossa capacidade de lidar com elas sem que nos traga angústia, né? Então, é interditado tudo aquilo que traz esse incômodo e nos coloca à beira de um abismo. O Bataille, ele traz muito essa imagem, ele fala muito ao longo do livro dele do erotismo, sobre a vertigem e abismo, porque o erotismo ele está nesse limite do estar à beira de um abismo. Você não vai cair do abismo, mas é perturbador e é fascinante estar na beira de um abismo, né? E o erotismo é esse limite aí, né? É esse limite que te coloca no risco da morte, mas também no fascínio de você vencer essa morte, porque você está vivo e você está vendo ela de frente. É como se você conseguisse ali encarar essa morte de frente, né? Então, o erotismo ele tá nesse lugar, né? Eu gosto muito dessa imagem que o Bataille traz, né, do abismo. E a transgressão e o interdito, eles formam e o interdito em relação à morte e à atividade sexual formam um conjunto definidor e estabilizador da vida social humana. E por que a morte e a atividade sexual, né, são as grandes interdições humanas, elas se voltam a esses dois momentos, porque são os limites mesmo da vida, né? É obscuro lidar com a morte e é obscuro lidar com o nascimento, né? Por mais que a ciência tenha se desenvolvido, por mais que existam aí artigos e artigos científicos falando sobre, é um lugar a qual a gente não consegue acessar amplamente e racionalizar sobre tudo isso. Então, são os grandes objetos de interdição ou situações de interdição humana, a morte e a atividade sexual, porque a atividade sexual nos coloca no encontro tanto com a morte quanto com a vida. Daí eu retomo aquelas questões da biologia que eu trouxe antes. Por quê? Porque na atividade sexual a gente está em contato com a possibilidade do fazer nascer e a gente está em contato com a morte, porque no processo da fecundação existe a morte das partes individuais, né? Então, são esses extremos aí. Bom, então a transgressão ela é sempre vivida de alguma forma, porque ela responde a esse vazio, né? A essa busca pela plenitude, né? Então, ela, ao mesmo tempo que ela é uma busca, porque ela é essa ânsia de voltar, essa ânsia de se reintegrar ao todo, né? E ao mesmo tempo ela é reforçada pela proibição. Então, é, tudo que é interdito para Bataille é sagrado. Tudo que é interditado é tornado sagrado, né? Então, é fruto de um desejo, ele é fruto do fascínio e ele é fruto da angústia extrema. Então, essa contradição de sensações e sentimentos que gera no humano faz a gente sempre lidar com o interdito
é quase como um pêndulo, né? Ir e vir, assim. A gente avança mais nessa transgressão à medida que a gente tem respostas positivas e a gente se retrai mais, né? Então, assim, obedece mais à interdição à medida que a gente tem respostas negativas. Então, é sempre a relação erótica é, é, é um movimento entre a transgressão, entre a interdição e a transgressão, né? De ir e vir, né? Porque no ato da transgressão, quando o interdito é transgredido, o interdito ele não deixa de existir, né? Ele é apenas suspenso por aquele instante, mas a própria transgressão reforça esse interdito. É um movimento muito, muito complexo e ambíguo também, né? Então, a transgressão ela responde a esses excessos incontroláveis da natureza, né? Que é fundada no dispêndio de energia na volúpia excedente excedente da autopreservação. Então, o erótico, que está inserido também nessa perspectiva do heterogêneo, é a não economia energética e a não autopreservação. Quando um indivíduo cede a uma interdição, ou seja, ele transgride, ele não está se autopreservando, ele está se jogando ali sem medo de, né? Então, por isso que é tão fascinante, né? E por isso que, na perspectiva do Bataille, o erótico não tem só a ver com a atividade sexual. O erótico tem a ver com todo o processo de relação com o que é interdito e o ato de transgredir, né? Tem a ver também com a inutilidade, né? Porque a relação erótica ela não perpassa pelo cálculo racional que busca um fim. Então, a relação erótica, por exemplo, uma atividade, vamos ali para a atividade sexual bem restrita, assim, a atividade sexual que busca a, a realização, né, a fecundação, então, ela não pode não ser erótica. Então, para o sexo, ele pode não ser erótico se o único objetivo ali, aliás, se o único não, se o objetivo, melhor dizendo, é fazer um descendente. Agora, se a atividade sexual, se o ato sexual, ele, aliás, deixa eu, peraí, porque falei mal aqui, deixa eu explicar melhor. A atividade sexual, assim, o ato sexual que está com um objetivo da fecundação, ele pode não ter nenhum erotismo ali, né? Porque o erótico ele não tem o objetivo de fazer um descendente, né? A relação erótica, a atividade sexual erótica, no caso, não tem o objetivo de fazer um descendente. Porém, isso pode acontecer, né? A atividade sexual erótica, ela é erótica porque somente ela basta, ela não tem objetivos, não tem outros fins que não o próprio prazer, né? Então, o universo do erótico ele tem a ver
com o universo do prazer e esse universo da ausência de cálculo, né? Então, não existe um cálculo para, para se chegar a algo, né? Não sei se está ficando claro. Sim, sim. Continua, Kira. Tá. Muito interessante, já agora estou fascinante. Pronto, então assim, para Bataille existe um desequilíbrio entre o mundo heterogêneo ou os aspectos heterogêneos do mundo e os aspectos homogêneos do mundo. E essa é a grande questão do que ele chama o mal, né? Que, da causa do mal, porque para ele o escamoteamento do aspecto heterogêneo, né, da heterogeneidade, é que traz esse mal para a humanidade, né? Então, o mundo hegemônico, patológico... peraí, minha gente, peraí. Porque o mundo hegemônico, patologicamente afastado da essência complexa e múltipla das coisas e seres, né? Então, esse escamoteamento traz para o mundo esse distanciamento da essência dos seres, porque transforma os seres em objetos para um certo fim, né? É, e ele diz assim, porque quando a gente começa a ler, assim, a primeira perspectiva rápida que eu sinto que a gente tem é assim de achar o heterogêneo superior ou dizer, nossa, que é o trabalho que lasca com tudo, o problema é o trabalho. Mas, na verdade, os dois, né, precisam funcionar. O homogêneo e o heterogêneo são importantes para o funcionamento da humanidade, né? E o heterogêneo ele não é nem maior, nem mais forte, mas ele é de uma natureza diferente. Ele é uma natureza que é característica da nossa animalidade, característica da nossa essência, do que nos excede, né? Então, ele ultrapassa a capacidade do homogêneo controlar. Então, ele vai sempre estar presente, por mais que o homogêneo crie estratégias de interdição, estratégias de sufocamento da nossa natureza, da nossa animalidade, né? Então, porque o heterogêneo ele emerge dessa força que a gente não consegue explicar, o que faz o mundo funcionar, né? O que faz toda essa engrenagem acontecer, né? Tudo isso, né? Então, assim, a religião vai buscar as explicações na figura do Deus, mas são sempre tentativas de explicar algo que extrapola a nossa capacidade de racionalizar, né? Então, a nossa capacidade de explicar. Então, o grande problema da humanidade para o Bataille foi ir construindo estratégias cada vez mais intensas de sufocamento desse heterogêneo, né? E no heterogêneo a gente tem aí o erótico e a gente tem aí o sagrado também, né? Então as relações com o sagrado elas também são coibidas, né? A relação com o prazer, a relação com a experiência mística, né? Para Bataille, o erótico ele está relacionado com uma perspectiva do jogo, né? Então ele diz que
é erótico, aliás, que o erótico ele inerentemente vai estar relacionado com essas atividades que envolvem um movimento avesso à lógica produtiva, né, contrária à finalidade do trabalho. Por isso que eu trouxe para cá essa noção dele de heterogêneo e homogêneo, né? Então, a natureza lúdica de que decorre o jogo, né? Ela existe na natureza lúdica uma dinâmica de retração e expansão que é inútil. Ela não produz nada, né? E ela é dispendiosa, envolve ritmo e harmonia, mas, sobretudo, ela envolve satisfação, né? Envolve prazer. E o erótico ele está nesse universo do lúdico, né? Ele é um movimento que está relacionado com a inutilidade, está relacionado com o gasto energético, que nada produz, né? Envolve ali ritmo, harmonia e envolve certas regras, né? As regras do jogo é algo que só tem domínio quem está em jogo, né? Então, é algo que é seletivo também, e o erótico ele está inserido dentro desse universo, né? Do jogo, do lúdico. Então, o jogo, o lúdico, e, portanto, aliás, o erotismo, né, também, vai estar relacionada às atividades fins em si mesmas, né? Elas não têm um objetivo não é um meio para, né? Um objetivo de alcançar algo para além do que é ele próprio, né? É a essência da própria atividade. Essa noção de lúdico, o Bataille ele vai tomar de um conceito, de uma tese de um historiador, o Huizinga, que é do Homo Ludens. O Homo Ludens, aliás, na tese de Huizinga, o humano se tornou humano quando ele desenvolveu a atividade lúdica. E é por volta ali do Paleolítico Superior que existe esses registros dessa atividade, da atividade lúdica, né? Então, o lúdico que está aí só sintetizando, né? Está diretamente relacionado aí com a satisfação, e essa satisfação é uma satisfação imediata, né? Ela tem a ver também com o instante. Ela promove o desenvolvimento da subjetividade, então, no processo lúdico, existe um desenvolvimento mental de ordem superior. Ela não é objetiva, ela é simbólica e ela é subjetiva. Então, por isso que o Bataille vai beber dessa tese do Huizinga, né? Porque para o Huizinga não foi o trabalho que trouxe a diferenciação do humano para os outros animais, e sim essa capacidade que a atividade lúdica nos trouxe, né? Que é esse domínio do simbólico, da fantasia, que promove também a percepção estética, né? E está completamente desvinculado dos instintos naturais, da sobrevivência e da produtividade. Então, a atividade lúdica como o Bataille fala, quando ele fala do erotismo, né? Então, é o instante, é o tempo da festa, é o tempo dos rituais, são as atividades sexuais lúdicas, né, por prazer. Então,
esse universo do lúdico e do erótico é que compõe para o Bataille a diferenciação do humano para os animais. Então, a tese de Bataille é que nós nos tornamos humanos a partir do momento em que nós descobrimos o erotismo. Então, a partir do momento em que os humanos deixaram de desenvolver as atividades sexuais por instinto de preservação e a atividade sexual passou a ser uma busca consciente de prazer, né? Então, os humanos, né, encontraram ali o prazer na atividade sexual, independente do desejo de preservação da espécie. Então, esse é o ponto de diferenciação para a Bataille dos humanos para os animais, né? Então, isso envolve também todos esses aspectos, né, que estão relacionados ao desenvolvimento de uma capacidade intelectual superior. E aí vem o grande paradoxo, que é, né, se para Bataille o erotismo ele é fruto, ele emana dessa nossa animalidade, que é o nosso aspecto heterogêneo, o erotismo ele emana disso, da nossa animalidade, da nossa essência, e é isso que nos diferencia dos animais. Então é um grande paradoxo, porque se ele é a diferenciação, ele não é menos do que fruto dessa própria animalidade, dessa própria essência, né? Que é esse rompimento, né, com os impulsos relacionados com a própria procriação e a perpetuação da espécie, e essa busca pelo prazer, né, do sexo como atividade lúdica, mas não só, né, não só o sexo. E como eu estava falando antes, assim, para ele, a noção do erótico, ele vai passar muito além, ele vai abranger muito mais do que só a atividade sexual. Para ele, o erotismo e a atividade erótica, ela vai estar presente em todas as experiências que tenham a ver com processos de interdição e transgressão, porque à medida que eu tenho um objeto de desejo interditado, quando eu transgrido a regra para acessar aquele objeto de desejo, e entendendo aqui objeto não só como objeto matéria, coisa, não só como coisa, mas objeto de desejo para ele é tudo aquilo que é alvo do nosso desejo de fusão ou de diluição, né? Na experiência erótica, a gente tem o desejo de se fundir. Então, passa muito por essa relação. Então, eu transgrido aquele limite da interdição que põe esse objeto distante de mim e eu quero me fundir a ele, eu quero ser ele. E para eu ser ele, ele precisa ser destruído em sua individuação. Ele precisa ser destruído em sua em sua em seu aspecto que é distinto de mim, né? Então, para ser
é preciso destruir dois, né? Então, na fusão existe isso. Então, ele fala muito no erotismo sobre a violação, né? Então, essa violação do outro é porque, vou repetir que eu não sei vocês ouviram isso, viu? Se ouviram, deem aí um desconto. Essa violação é porque para existir a fusão, para existir essa reintegração ao todo, é preciso, para existir o uno, é preciso que o dois seja destruído, né? A fusão, uma fusão é um processo de união completa das partes, né? Então, o erotismo é essa experiência que é de buscar essa fusão, mas é uma fusão que ela não se efetiva nunca em plenitude, porque a gente só se funde ao todo quando a gente deixa de ser um. E isso só acontece no limite da morte, né? Então, por isso eu volto àquela imagem que o Bataille traz do abismo, porque, na verdade, a experiência erótica é essa vertigem de estar à beira de, e o desejo de, mas ele não se efetiva de todo, porque quando eu me relaciono com o meu objeto de desejo, eu quero me fundir a ele, eu quero ser ele, eu quero que ele seja eu, mas para isso existir, não pode mais ter ele. É preciso que a gente seja uma única coisa, né? Um único. E isso não acontece nunca, em verdade. Então, a experiência erótica é estar sempre nesse limite, e é um limite que é fascinante e é angustiante, porque te coloca em risco, né? Te coloca em risco o medo de se perder é o medo da dissolução, né? Então, a experiência erótica para o Bataille, ele é esse desejo de reintegração ao todo que foi rompido, né? Essa perspectiva da continuidade, ela foi rompida quando o humano se percebeu o indivíduo, né? Quando percebeu, nossa, eu sou eu nasci e eu vou morrer só, e tem experiências que eu vivo só. E por mais que eu possa viver isso colado com outra pessoa, a experiência da outra pessoa não é a minha, não vai ser nunca, né? Então, esse desejo de reintegração é essa busca, é a eterna busca, né, do ser humano. Então, é, é essa busca da continuidade perdida, né? Essa busca de ser o todo, essa busca de, de não viver mais na solidão, que é essa solidão do ser individual. Eu vivo, e por mais que eu possa compartilhar tudo com o outro que está ali do lado, colado a minha experiência é só minha, porque ela está relacionada com a experiência interior. E o que está no meu interior é só meu, né? Então, esse desejo da morte, e aí a justificativa, inclusive, porque para os franceses o orgasmo é a pequena morte, porque é esse limite onde o indivíduo ele se dilui, né? Ele se dilui e volta a ser o todo. Então, volta a fazer parte. Então, é um desejo da experiência, mas é não chegar à experiência total, né? Então, a experiência erótica, ela vai estar relacionada a todas as atividades que nos colocam nesse limite da perda de nós mesmos, né?
E então é um processo de experiência interior, né? É o limite, o, o limite da individuação é a morte, né? É quando eu realmente me fundo. Então, a experiência erótica para o Bataille, ela vai perpassar tudo isso. Então, é essa imagem mesmo da beira do abismo, né, que nos coloca em contato com a experiência erótica. Só que essa experiência erótica, ela é uma experiência interior. E esse conceito, depois eu vou trazer uma citação do Bataille que eu acho bem maravilhosa para a gente entender bem o que é a experiência interior. Isso é importante porque a experiência interior é um processo de que nos coloca de volta para a nossa essência, né? Então, o Bataille, essa experiência, ela pode se desenrolar a partir de diversas contatos e objetos distintos, objetos de desejo distintos. Então, eu posso falar de uma experiência erótica em relação a uma pessoa que eu tenho um desejo sexual claramente declarado, mas eu posso falar em experiência erótica num processo de leitura de um livro. Eu posso falar de experiência erótica num processo de atividade que eu desenvolvo como uma corrida. Então, isso pode ser uma experiência erótica para mim, quando eu rompo certos limites e quando eu me coloco no limite de me perder. E esse limite de me perder tem a ver com a experiência interior. Ela não ela não a morte física, mas ela pode ser uma morte completamente simbólica, que é o meu limite de individuação, né? Estava vendo aqui para onde eu ia passar. Então, essa experiência interior, ela nos coloca assim no limite do erótico e do sagrado. E aí, assim, por mais que o Bataille fale da experiência erótica dessa forma ampla e que ela ultrapassa essa noção elementar de atividade que se relacione com a atividade sexual, a atividade erótica vai sempre envolver a nossa experiência sensória e a nossa libido. E isso porque Bataille ele bebe muito aí da teoria freudiana, e ele fala que essa experiência erótica, por mais diversa que ela seja, ela vai sempre envolver uma experiência pletórica. Então, ele fala dos órgãos inchados de sangue, ele fala dessa nossa experiência que é orgástica, mas que ela não necessariamente é sexual, não necessariamente envolve o ato sexual. Então, é uma experiência, ela vai sempre envolver a nossa sexualidade, porém, nem sempre o ato sexual. Então, quando eu falo, por exemplo, de uma corrida ou de uma experiência erótica com uma leitura,
esse desejo de fusão e essa experiência de prazer e essa experiência de querer se dissolver é uma experiência que perpassa por uma química e uma biologia, né? Perpassa pelo corpo. Ela vai sempre perpassar pelo corpo, né? E é algo que é incontrolável, né? Então, vai passar pelo corpo não racional, vai passar pelo corpo sensitivo, né? Vai ser sentido. O Bataille, ele fala do sagrado e do profano, e, e essa experiência erótica, eu acho que eu vou falar isso depois, tá? Para ele, a gente falou do mundo homogêneo, né? Que é o mundo do trabalho, é para ele também esse mundo profano. E o mundo heterogêneo, que é o mundo do excesso, é o mundo da natureza, que é voluptuosa e ela é excessiva, é o mundo sagrado. Daí que, para Bataille, toda experiência erótica, ela é sagrada. Ela é sagrada porque é sagrado tudo aquilo que é interdito e tudo aquilo em que nós transgredimos. Então, o sagrado, para ele, nós acessamos. Para ele, os animais, na, na humanidade primeira, né? Os animais eles eram mais sagrados porque eles desconheciam ali o interdito. Então, eles não precisavam, os animais, transgredir, porque eles já eram, e são ainda até hoje, né? Sempre vão ser excessivos e voluptuosos, e são a essência em si. Para ele, nós humanos, à medida que interditamos muitas coisas, para a gente acessar o sagrado, nós precisávamos transgredir o interdito. E essa transgressão, ela acontecia através, e acontece através do sacrifício. E isso ele se faz ver, né, assim, de forma muito explícita no passado, nessas religiões pagãs, principalmente, os sacrifícios físicos, né? Então, os sacrifícios de animais, os sacrifícios humanos. Ao longo da nossa história, esses sacrifícios foram se transformando em sacrifícios mais simbólicos e, e mais a nível de experiências não objetivas, por assim dizer. Então, essa relação para o Bataille do erótico e do sagrado muito interessante, porque há o distanciamento para ele, esse distanciamento da atividade erótica, da atividade do prazer e a atividade sexual do sagrado é que trouxe esse mal que ele fala, né? Que é esse desequilíbrio esse desequilíbrio do mundo, porque houve um escamoteamento do aspecto sagrado, do aspecto impuro do sagrado, porque o sagrado para ele é composto de uma natureza pura e impura. Então, quando a gente lembra ali das histórias da mitologia grega, os deuses, eles não tinham essa perspectiva do bem e do mal, que é o puro e o impuro. Né? Os deuses, eles eram como os humanos, eles tinham desejo, eles faziam coisas, bem entre aspas, do bem e do mal, né? Então, os deuses tinham sentimentos
impuros, tinham raiva, e tinham desejo, tinham amor. Então, o sagrado era isso, era essa amplitude e era esse todo que não exclui algo que é nosso, que é imanentemente humano, que é o aspecto impuro da nossa natureza, né? Então, para ele, quando, quando a humanidade fragmentou o sagrado, fragmentou o sagrado em um universo divino e um universo diabólico, o erótico, que necessariamente perpassa por uma transgressão, caiu no universo do diabólico. Então, a experiência erótica deixou de ser sagrada e a experiência erótica passou a sofrer interdições mais intensas e mais severas, né? E isso provocou muito desequilíbrio, porque é, é, por conta de um processo mesmo de reação natural, né? Quanto maior a interdição, maior vai ser a rebordosa, né? Maior vai ser a reação contrária e esse desejo de transgressão. Então, para o Bataille, o sagrado, a experiência erótica, ela é de natureza sagrada, né? E pronto, aqui, eu acho que já falei isso, né? Que o trânsito entre o profano e o sagrado, ele é dado pela transgressão, né? Então, a transgressão é uma fissura ontológica por onde a gente vê a continuidade. Então, aí só retomando, né? O erótico, que é de natureza sagrada, ele está sempre nessa balança, como nesse movimento, né? Nesse movimento com a interdição, né? Então, eu cedo e eu né? Eu vou e eu volto, né? Então, é sempre esse movimento. Isso eu já falei, né? De uma maneira fundamental, é sagrado o que é objeto de um interdito. Então, essa é uma fala dele no livro Erotismo, né? Que é de 57. O erótico e o sagrado são experienciados quando o indivíduo, abandonando a autoproteção, se entrega sem medida às atividades que são fins em si mesmas. Então, para o Bataille, o erótico ele vai estar nesse universo do heterogêneo. Ele não fala muito e aí eu estou deixar assim bem claro, ele não fala no livro Erotismo sobre esse universo do heterogêneo. Mas, para mim, a leitura do heterogêneo faz a gente compreender muito mais muito mais o erotismo, porque quando ele fala do heterogêneo, e aí ele fala do instante, da festa, da experiência mística, ele fala do riso, ele fala. Então a gente compreende, eu acho que serve até, desculpa que bati no microfone, serve para essa associação, serve para a gente compreender que essa perspectiva do erótico para ele tem uma dimensão que é muito ampla, né? Então ele vai fazer uma divisão que é mesmo a nível de experiência, que são essas três, né? Que é o erotismo dos corpos, o erotismo dos corações e o erotismo sagrado. Então, embora ele faça essa diferenciação, colocando o erotismo sagrado como um tipo de experiência, na leitura mais ampla dele,
toda experiência erótica, ela é sagrada. E essa divisão que ele faz é somente a nível da experiência. O erotismo dos corpos, para ele, está relacionado com o desejo físico, com o desejo carnal, por assim dizer. Então, é o desejo de ter uma relação sexual com alguém. Então, assim, é um corpo que deseja um outro corpo, né, apenas. Para ele, o erotismo dos corações é o desejo de amor, né? Eu quero ter o amor da outra pessoa, eu quero que a outra pessoa seja minha, não no sentido de um domínio posse, mas o desejo dessa fusão. E nessa fusão é tão entrega, então assim, eu quero que o outro seja meu, mas ao mesmo tempo eu também quero ser do outro, porque essa para existir é preciso ter essa reciprocidade, né? Então é esse sacrifício, por isso que eu retomo a ideia do erotismo que é sagrado por natureza, porque para existir ali o encontro dos corações, eu preciso me sacrificar enquanto indivíduo para me fundir ao outro, né? Para a gente ser um, eu preciso deixar de ser eu sozinho, né? Então, e o erotismo sagrado, que para ele é a experiência com o todo. Então, quando eu falei da corrida, né, que eu posso ali transpor todos os limites, né, das interdições do corpo. Me vem aqui à cabeça essas pessoas que praticam esporte aí no limite das possibilidades corporais, assim, né? Então, é uma relação erótica completamente ali, né? Uma relação de erotismo sagrado. Eu quero me fundir a esse todo, eu quero que nada me atrapalhe, eu quero ser o mundo, né? Então, é uma experiência e é a experiência mística também, que ela não precisa ser uma experiência é, é uma experiência religiosa, mas ela não precisa ser institucional, né? É uma experiência religiosa do indivíduo com o todo, né? Não precisa perpassar por uma instituição religiosa, né, que estabelece dogmas e nada. Não, é só a experiência com o todo, né? Então, ele diz, né, que eu estava falando antes do Freud, é, e aí eu trouxe esse trechozinho que eu acho bem legal. A sexualidade física está para o erotismo, assim como o cérebro para o pensamento. Da mesma maneira, a fisiologia permanece o fundamento objetivo do pensamento. Então, é a nossa experiência sexual eu não sei se eu vou usar a catalisa, não sei se pode ser uma boa palavra, mas que experiencia mesmo o erótico, é através do nosso corpo, né? Então, mas não necessariamente é isso, já falei, né? Não necessariamente vai passar por um ato sexual. Daí a gente entra aqui, é uma subdivisão que eu faço a partir da leitura do Bataille. Ele não trata disso, tá? Então, deixar bem claro. Ele fala muito da violação, e só que ele vai falando, e essa violação ela ganha aspectos diferentes. Então, eu fiz uma distinção aí, porque me parece bem importante, que é
quando ele fala da violação, que a experiência erótica existe, vai sempre existir uma violação. A primeira perspectiva dele me parece ser a violação do interdito. O ato de transgressão é um ato de violação do interdito, né? Então, eu suspendo o interdito no ato dessa transgressão. Então, essa é uma primeira perspectiva. Uma segunda perspectiva é a violação do ser, né? Do objeto de desejo, que pode ser um ser, né? Então, quando eu desejo uma pessoa, eu tenho essa ânsia de me tornar um com essa pessoa. Então, para isso, eu preciso violar esse isolamento, né? E esse fechamento. Então, o outro precisa deixar de ser o outro. E precisa ser nós. E esse nós é um. Então, essa é uma segunda violação. Só que essa segunda violação que eu coloco aqui, que eu chamo de violação do ser constituído, é uma violação que ela vem junto de uma entrega. E essa entrega é um sacrifício também. Para eu romper, para eu violar esse outro, eu também estou permitindo que o outro me viole. No sentido de violar o meu eu indivíduo, né, solitário, né, porque ele fala dessa consciência de solidão, né, da solidão. Então, isso para mim é bem importante, porque ele fala sempre nessas duas perspectivas. Isso é muito importante porque quando a gente fala de violação, a gente pensa muito nessa violação dessa terceira violação que eu cito aqui, que é uma violação deliberada, que é o desejo é racionalizável, né? É objetivável. Então, é um desejo de dominação e de destruição. Quando Bataille fala da experiência erótica e fala do sagrado, não passa por essa violação deliberada. Contudo, existe aí um ponto muito frágil da teoria de Bataille, que em algum momento ele vai fazer uma confusão aí em relação a essa violação quando se trata da distinção entre homens e mulheres. Isso não vai dar para a gente tratar aqui porque é uma coisa que é muito pano para manga. Então, ele vai falar um pouco assim que aquela ideia do passivo e o ativo, e que o homem é o ativo que viola, o masculino é o ativo que viola o feminino passivo. É um pouco essa perspectiva dele, né? Então, esse para mim é um ponto completamente questionável enfim, assim, acho que é mesmo um ponto muito frágil, né, da teoria dele, porém, eu me ancoro no Bataille porque assim, a sua teoria no geral, e aí a gente fazendo essa restrição, ela é para mim bastante significativa e bastante contundente, né? Então, esse é um aspecto que eu discordo completamente dele. Então, por isso que quando eu faço essa distinção dessa natureza da violação, é porque em todo momento, quando ele fala da experiência erótica no geral, ele não vai falar dessa violação deliberada, né? Ele não vai falar do desejo de destruição, que é um desejo de destruição gratuita, né? Quando o masculino viola o feminino, quando o masculino, e aí eu vou no extremo, mata, ele não está querendo se fundir, né? Ele está querendo somente destruir. Então,
é muito sutil, mas é muito importante para mim essa distinção. Então, por isso que eu faço isso aqui na minha dissertação. E aí, aí eu volto eu lembro que eu falei que eu ia trazer o conceito de experiência interior, eu volto para que eu falei antes aqui sobre a experiência interior, eu volto a uma citação dele, que para mim é muito elucidativa, assim, para fechar essa perspectiva do que tipo de violação é essa de que ele fala, né? Então, para ele, a experiência interior do homem é dada no instante em que, quebrando a crisálida, ele tem a consciência de dilacerar a si mesmo, não a resistência oposta de fora. A superação da consciência objetiva que as paredes da crisálida limitavam está ligada a essa inversão. Então, essa citação dele, para mim, diz muito sobre essa perspectiva da violação, né? Então, para mim, faz a junção perfeita desse processo do violar e do sacrificar-se. Então, esse processo de violação inerente ao erótico, ele tem mais a ver com, com essa destruição da crisálida. Ela não é deliberada, né? Não é a violência minha para com o outro, é a experiência do dilaceramento, é a experiência que eu vivo no contato com o outro, né? Então, é meio, espero que isso tenha ficado claro, mas senão a gente... Então, só para fechar, minha gente, que a gente tem bem pouco tempo. Então, arte e erotismo. E aí, passando por tudo isso, a gente volta ao Paleolítico Superior. Por quê? Naquele momento onde o homem apresenta, e aí ele vai trazer esse exemplo dessa imagem rupestre, que é o bisonte que é ferido por essa figura humana, e essa figura humana tem o órgão sexual erguido. Então, ele fala sobre esse limite em que a angústia e o fascínio se encontram perante a morte, que é algo que é uma experiência erótica, e ela se faz ver no corpo, né? Na manifestação do corpo. Então, ao mesmo tempo, a gente tem isso. Então, e esse processo também, eu acho que até dessa abordagem sobre o universo do heterogêneo, perdão, nos faz também entender por que a arte ela está nesse lugar, né? O encontro com a arte, a experiência com a arte, ela é uma experiência de natureza erótica, porque a arte entra nesse universo do lúdico e entra nesse universo do desejo, desinteressado, né? Então, a produção em arte, e aí se produz arte, o artista faz arte porque precisa fazer arte, mas ela não em si, não, ela pode produzir algo para a sociedade, no sentido de produzir recursos financeiros, né? Falando aqui na nossa língua atual, mas não necessariamente, né? Então, a arte ela pode ser comercializada, porém a arte ela não é um objeto feito para a venda, né? A arte é feita pela arte. Então, um escritor, ele tem Fred, que é escritor, né? Eu acho que o escritor ele escreve porque ele tem uma necessidade que é interior de escrever, e o leitor lê
porque tem uma necessidade de acessar aquilo ali, mas aquilo ali é um fim em si mesmo, é a escrita e é, é a escrita e a leitura pelo prazer do próprio ato. E são experiências que a gente que a gente desenvolveu ali pelo Paleolítico Superior, e são experiências que nos trouxe essa perspectiva e essa conformação para o que nós somos hoje, né? Que está pautado em experiências mentais de ordem superior, que perpassam perpassam pela abstração, perpassam pelo universo simbólico, subjetivo, né? Então, o, a nossa história e a história da arte, ela vai falar muito sobre a nossa natureza, né? Sobre a nossa natureza humana, que é a nossa animalidade, é a nossa essência primeira, né? Sim. Então, essa é uma imagem que o Bataille traz, e eu trago aqui uma outra imagem que também é ali do período do Paleolítico, que é um exemplo das estatuetas de Vênus, e que trazem também esse universo do sagrado, né? Então, que mais uma vez faz uma fusão ali, uma fusão e uma distinção, porque aí vai trazer também alguns aspectos sobre a distinção entre os sexos, como a humanidade foi desenvolvendo distinção entre os sexos, vai estar aí exemplos a partir do Paleolítico, né, superior, mas essa relação com o corpo e essa relação com o corpo sexual, o corpo sexuado, e com o universo do sagrado, né? Então, eu acho que essa discussão do erótico é bem importante assim para todos nós artistas, né? Ou amantes da arte, porque nos coloca em contato com esse universo heterogêneo, né? Com esse universo do que excede a necessidade de autopreservação e de economia, de economia energética, né? Então, a arte ela é essencialmente erótica, então o encontro artístico é sempre erótico. Bom, então, finalizando só aqui algumas referências que eu me aporto, né? Então, o primeiro texto que eu citei ali foi A Estrutura Psicológica do Fascismo, que é onde ele traz esses conceitos de heterogêneo e homogêneo, e aí aí tem o nascimento da arte, que ele vai falar, inclusive, sobre essa, essa... Ele vai reportar ali a coisa do lúdico e essa teoria do Huizinga, e o erotismo e as lágrimas de Eros, que são os livros em que ele aborda especificamente o erotismo, né? As lágrimas de Eros, ai, se eu não estiver enganada, foi o último livro que ele escreveu, e é um livrinho bem pequeno, assim, mas eu confesso que eu gosto mais do livro Erotismo, que é um livro que traz as coisas muito mais, sei lá, mais discutidas, e é um banquete, é um encontro erótico com erotismo.